Eu não sei mesmo fazer estas. Uma pequena publicidade antes de começarem a ver esta conversa. O meu mais recente novo livro, Sucesso e Insucesso, está aí no mercado, ok? É um livro que fala sobre tudo sobre o insucesso, sobre onde ele está, que fatores o desencadeiam, como podemos ultrapassar. Dizemos muitas vezes que aprendemos muito mais com insucesso do que com sucesso, então foi neste sentido que eu decidi escrever este livro. Para além disso, acredito que quanto mais aprendermos com o insucesso dos outros do que com o nosso, também melhor vai ser para nós. Obrigado a todos, já sabem, o livro está aí disponível no link da descrição do vídeo. Obrigado pela vossa atenção, espero que gostem também desta próxima conversa que vão ouvir. I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão do Jogo. Hoje tenho comigo o Mr. Bruno Chino. Mr., antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez, aqui ao vivo. Queria-lhe começar a perguntar uma pergunta muito específica e até um bocado provocativa, que é como é que se lida com um despedimento? Primeiro agradecer-te o convite, Rafael, para estar aqui e depois também dar-te os parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Em relação à pergunta, sou-te sincero, eu não, como é que eu tenho a dizer, quando comecei a carreira de treinador, ou acho que quando nós começamos a carreira de treinador, só estamos preparados para coisas boas. Acho que é um bocadinho essa o nosso estado de espírito. E felizmente quando comecei, por acaso, comecei no Sub-23 do Leixões, tive aí uma situação com a administração por causa de ingerências no trabalho, e foi o meu primeiro despedimento. E acho que a partir daí praticamente fiquei um bocadinho vacinado para o que vem no futuro, para o que vem no futuro. Eu acho que quase todos os treinadores durante a sua carreira passam por isso. Talvez se calhar só o Guardiola é que não tenha passado por isso. Eu recordo-me perfeitamente dos tempos do Jorge Jesus, por exemplo, quando começou, teve ainda algumas situações menos positivas, e agora é o Jorge Jesus que todos sabemos. Por isso, não é uma situação fácil, porque não estamos preparados para isso, porque a nossa convicção é sempre que vai correr tudo bem, porque trabalhamos bem e queremos que as coisas aconteçam também, mas temos que estar preparados para isso. E eu, como te disse, no meu caso, fiquei quase vacinado à primeira. Agora, Mister, como é que se prepara? É algo apenas psicológico ou há uma preparação para isso? Há realmente uma preparação para esse tipo de momento? É assim, eu acho que não há uma preparação, sinceramente, acho que não há uma preparação. Acho que sabemos que isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde, mas acho que não podemos estar a realizar o nosso trabalho, ou não podemos estar a viver o nosso dia-a-dia a pensar que vamos ser despedidos. Por isso não podemos, é uma coisa que nos sai de controle, e por isso acho que não nos podemos preocupar com isso. Temos que nos preocupar com aquilo que nós conseguimos controlar. E o que nós conseguimos controlar é o nosso trabalho no campo, é o nosso trabalho no gabinete, é aquilo que depende de nós. Um despedimento, infelizmente, nunca depende de nós. Às vezes somos despedidos e não sabemos muito bem porquê. Eu posso até dar o último exemplo do meu trabalho em Anadia. Por exemplo, eu no Anadia, nós viemos embora depois de ter ganho em casa do primeiro classificado na altura, que era o Amarante. Por isso é uma coisa que até hoje eu ainda não consigo perceber, mas lá está. É uma coisa que eu não controlo, por isso tenho que viver com isso. Foi duro, mas tenho que viver com isso.
O que é que faz nos períodos em que não está a treinar, como por exemplo agora? Assim, nos períodos em que eu pelo menos, quando estou parado, tento sempre manter-me atualizado, seja através da visualização de jogos, ao vivo ou pela TV, seja até a ver novamente os nossos jogos para ver o que é que fizemos de bem e o que é que fizemos de menos bem para voltar, para quando voltarmos estamos mais perto de corrigir essas coisas menos positivas. Posso dizer que aproveitei também este período, por exemplo, realizei um estágio com o Mister Carvalhal em Braga, para me atualizar, lá está a tal atualização e para aprendermos, porque acho que nós estamos sempre num processo de aprendizagem e eu aproveito estes momentos de pausa para isso, infelizmente falta-nos o campo, não temos o privilégio de estar no campo, mas temos que nos atualizar das formas que nos são possíveis. Você disse que assistia a alguns jogos. Eu pergunto-lhe muito concretamente quais foram as ideias ou o que é que aprendeu mais nestes últimos tempos a ver futebol? Que novas ideias é que conseguiu aprender? Assim, em termos de ideias, eu acho que isto também já está. Toda a gente percebe um bocadinho o que é que se passa, de treinador para treinador. Acho que há um conhecimento muito grande de todas as ideias de jogo, uns mais apoiado, mais associativo, outros talvez um jogo mais direto, mais descontrolado, entre aspas. Mas eu acho que temos de saber um pouco de todas essas ideias e todas essas formas de jogar, porque nenhuma delas nenhuma está errada, nenhuma está errada. E acho que a virtude é essa mesma, é tentarmos atualizar com todas essas formas de ver o jogo, com como é que o treinador A, B ou C olha para o jogo, se olha para o jogo da mesma maneira que nós, se olha para o jogo de uma forma diferente da nossa, o que é que podemos tirar da forma dele ver o jogo para se aplicar à nossa forma de ver o jogo. Acho que é um bocadinho esse o papel de quando estamos fora. Qual foi o treinador com quem mais aprendeu e qual é o treinador com quem mais se identifica? Assim, eu mais aprendi durante a carreira, isso que Sim, queres, durante a sim. minha carreira. Assim, eu tive a felicidade de trabalhar com vários treinadores que felizmente têm belas carreiras, não é? O caso do Sérgio Conceição, o caso do Vítor Oliveira, do Mister Vítor Oliveira, que infelizmente já não está entre nós, o caso do Gregório Manzano em Espanha, Pedro Emanuel, José Gomes. Tive vários, o Carlos Brito, o José Mota, tive vários treinadores que fizeram, cada um no seu tempo fez belos trabalhos e tiveram carreiras meritórias. Se calhar o que eu mais me identifiquei foi o Mister Vítor Oliveira. O Mister Vítor Oliveira porque era alguém diferente na forma de estar, sobretudo na forma de estar, era alguém muito diferenciado. Depois, claro que também tinha, em termos de liderança e de exigência, também não deixava nada, não deixava nada para trás, o que tinha para dizer ou o que tinha para expressar, não tinha qualquer problemas e por isso acho que foi alguém diferente e que também foi muito importante na minha carreira na altura como jogador, porque foi uma pessoa que desde o primeiro momento acreditou em mim e me ajudou bastante e tenho que agradecer por isso. E agora, Mister, antes de ir para as questões mais táticas, que também quero falar consigo, Já você falou. Força, força. também, deixa-me só também, acho que também tenho que fazer aqui uma referência ao Mister Filipe Coelho. Ainda há bocado estavas-me a falar de formas de ver o jogo
E o que é que aprendi nos últimos tempos? Eu, na altura, lembro-me que apanhei o Mister Filipe Coelho na minha fase terminal já da carreira, e posso dizer que foi alguém também que me marcou e que foi ele que talvez me pôs este bichinho do treino, porque na altura obrigou-me a ver coisas, ou fez-me ver coisas que eu nunca tinha visto, que eu nunca tinha tido a oportunidade de olhar para elas durante a minha carreira, fez-me ver coisas diferentes e tenho que lhe agradecer por isso, porque se calhar se eu tivesse apanhado, se eu tivesse encontrado mais cedo, poderia ter ainda uma carreira diferente daquela que tive enquanto jogador. E foi ele claramente que me pôs o bichinho do treino e do porquê das coisas. Mister, completando aquilo que também lhe estava a dizer antes de irmos para as questões táticas, você falou aí um bocadinho da liderança. Eu pergunto-lhe quais é que são os pilares para si de uma boa liderança? Assim, uma boa liderança, na minha opinião, consegue-se com frontalidade, com honestidade, com caráter e com exigência. A frontalidade, o caráter e a honestidade de dizer sempre a verdade aos atletas, quer seja para as coisas boas, quer seja para as coisas menos boas, e a exigência que temos que ter sempre no dia a dia, em todos os pormenores, sejam maiores ou mais pequenos, temos que ter sempre uma enorme exigência. Hum, Agora, olhando um bocadinho para os aspectos mais táticos, também de uma forma um bocadinho geral, o que é uma boa primeira fase de construção? Lá está, foi um bocadinho aquilo que eu disse há pouco. Eu acho que há treinadores que na primeira fase, para a primeira fase da construção deles ser boa, se calhar a bola tem que sair sempre limpa, ou sempre pelo chão, até chegar à segunda, até chegar a uma zona mais adiantada do terreno. Mas se calhar há outros treinadores que olham para o jogo de uma forma diferente. Se calhar não precisam dar tantos toques para chegar a uma zona mais adiantada de terreno, à zona de finalização, à segunda fase de construção. Mas e para si, Mister, o que Formas é? para mim, eu enquanto treinador pronto, e acho que nas equipas em que estive a liderar, gosto claramente de sair limpo, gosto de uma construção com qualidade, uma construção apoiada, em que vamos sempre encontrando o espaço e o homem livre para podermos progredir no terreno. E quando não é possível? Quando não é possível, é tal a situação que eu te estava a falar. Acho que temos que nos adaptar. Acho que se o adversário, por este ou aquele motivo, está a conseguir contrariar a nossa primeira fase de pressão, acho que temos também que nos saber adaptar. Se calhar temos que ser um bocadinho mais práticos, e tentar ver linhas de passe mais à frente, com passos mais longos, mas que nos permitam também depois ser fortes, se calhar, no apoio frontal ou no ganho da segunda bola. É isto que eu idealizo, pelo menos. Qual é a margem para o erro na primeira fase de construção curta? Assim, claro que o ideal seria nunca errar. O ideal seria nunca errar. Agora, claro que há zonas do campo em que há mais margem para o erro e há outras em que há menos margens para erro. Acho que num corredor central, numa primeira fase de construção, perder a bola é muito complicado e ficas muito exposto. Se perdes a bola, acho que num corredor lateral já não me parece tão grave e parece-me que podes ter mais hipótese de reequilibrar e não ter problemas. O Mister tem um sistema de jogo pré-definido para essa primeira construção ou é algo que depende muito do seu plantel? Não, não, não. Nós temos o nosso sistema de jogo preferido, temos a nossa saída, temos também as dinâmicas na saída de bola na primeira construção, na primeira fase de construção, na segunda e mesmo nas zonas de finalização, na zona de criação e zona de finalização, tentamos ter todas essas dinâmicas bem trabalhadas, bem trabalhadas. Já agora, Mister, se não for indiscrição, qual é então?
Não, não há. Nós gostamos de. Eu acho que quem viu o Felgueiras, quem viu o Espinho, quem viu este bocadinho do Anadia, quem viu o Trofense também na segunda liga, naqueles 2 meses, não há nada a esconder, que gostamos de um 4-3-3, que gostamos de sair com os dois centrais mais os dois laterais baixos, com o apoio sempre do pivô e procurando muito os interiores depois nas zonas mortas, nas zonas em que eles possam receber e orientar para a frente. Temos fechados ou abertos? Gostamos, lá está mais outra situação, gostamos dos extremos abertos, Para criar espaço para os interiores? para criar espaços, exatamente, para criar esses espaços para os interiores, nessas zonas mortas, nas costas da linha média adversária, onde eles possam receber e conseguir logo orientar a recepção e depois também, lá está, terem uma solução de gente aberta, que neste caso seriam os extremos, ou gente no meio, no corredor central, no caso da ponta-lança, ou outro interior, ou o próprio pivô para um apoio. Gostamos disso. E sendo então, já agora estamos a falar de um 4 mais um médio defensivo e os interiores mais à E frente. O que é que eu estou o que é que eu estou a 4-1. reparar aqui? É que o médio defensivo, quando o central tem a bola, os centrais, o guarda-redes tem a bola, vai estar a jogar de costas. Eu pergunto-lhe, quem é a solução de passe para o médio defensivo quando ele receber de costas? A nossa solução de passe normalmente lá está. Ou é os centrais, ou serão os centrais, quando eles receberem de corte. O próprio guarda-redes, se for numa zona mais baixa, também pode ser uma solução. E também temos os laterais, porque gostamos dos laterais baixos. Também gostamos dos laterais baixos. Há gente que gosta dos extremos para dentro, com laterais projetados. Nós gostamos nesta fase que os laterais sejam laterais de apoio. Ok. Então vou-lhe propor aqui também mais desafios. Um Sobre- bocadinho, se calhar, acho que o Luís Henrique, se calhar, é quem faz mais parecido, mas já há bastante tempo que ele o faz. Sim. Mister, vamos então imaginar que eu sou o treinador da equipa adversária, ok? E vou pressioná-lo homem a homem. Vamos imaginar, sei lá, pode ser um 4-4-2, que seja. Os dois pontas a pressionar os dois centrais, extremos nos laterais, um dos meus médios no seu médio ofensivo, outro médio no outro médio, e um dos centrais sai na pressão ao outro médio. Eu agora digo-lhe, arranje-me soluções para sair desta pressão. Isto assumindo que você quer sair desta pressão de forma curta. É assim, isto na teoria, nessa pressão, resulta tudo muito bem, não é? Ou então, nós com a bola também, na teoria, também pode resultar tudo muito Como é bem. óbvio. Na prática é totalmente diferente. Exatamente. Na prática, depois, se a equipa adversária entra praticamente num homem a homem, como tu disseste, se estiver a pressionar alto, podemos ter espaço nas costas e já estamos a procurar os nossos extremos para ganhar metros. Se nos deixarem, se tivermos gente forte, interiores e sobretudo, na minha opinião, interiores e sobretudo o ponta fortes a jogar de costas, a ser pressionados e a conseguir segurar a bola entrando neles, também podemos logo ganhar alguns metros e podemos subir algumas linhas. Mas isto na prática é tudo muito subjetivo, quer quem tem bola, quer quem não tem bola. Tu às vezes pensas que uma pressão de homem a homem pode resultar super bem, mas depois também pode chegar lá e não ser assim tão eficaz como estás a Claro. pensar. E nós também a mesma coisa com bola, pensamos que vamos conseguir sair porque vocês estão homem a homem e depois a verdade é que podemos não ter jogadores fortes até para segurar, para ter coragem para ficar com a bola de costas, para aguentar a carga e as coisas não saem como nós pretendemos. Claro. Vamos imaginar então que eu até nem fazia a pressão homem a homem. Batia nos 5 primeiros, nos seus primeiros 5 jogadores, ok? E deixava um médio a cobrir, no fundo, os outros 2 médios, com a linha defensiva bastante subida, ok?
Isto a pressionar em meio campo o defensivo, neste caso no meu. Hum, que soluções é que tinha aí? Porque Não, vamos imaginar, como é óbvio, o homem livre seria um dos médios, exatamente. mas a partir do momento em que a bola entrasse nesse, um desses dois médios, digo eu, isto se entrar de uma forma mais direta, o outro médio está lá perto para encurtar. Minha dúvida é que soluções dinâmicas e movimentações é que você tem dentro do meio-campo para criar instabilidade na pressão adversária? Não, eu acho que aqui tu disseste é fundamental. Em primeiro lugar, logo um dos médios, estando com duas linhas de quatro a defender mais dois homens na frente, sejam dois avançados, sejam o Sim. 10, ponta-lança, como queiras chamar, eh, logo ali no meio traz uma superioridade de um homem. Se quiserem saltar, se um deles, dos dois centros, quiser saltar no pivô, tu vais encontrar um dos interiores, podes encontrar um dos interiores livres facilmente. Temos também a questão dos alas, temos também a questão dos alas poderem fechar por dentro e poderem até apanhar o interior. Mas isto, o que faz isto tudo desmontar, na minha opinião, é a velocidade com que a bola anda e a qualidade com que a bola anda. Se a bola andar muito rápido e com qualidade, se os levares a um lado e a seguir estás a conseguir chegar ao outro, nenhum jogador corre mais que a bola. E por isso vais mais cedo ou mais tarde vais conseguir encontrar o espaço, vais encontrar o buraco para o teu interior, ou o teu pivô se virar para a frente e tu conseguires avançar na tua zona de construção. Ok, Miss. Ok. Já agora, relativamente à sua pressão, como é que gosta de a fazer? Depende muito do adversário? Não, não. É assim, depende do adversário. Se o Isso adversário vai sempre depender, não é? Se o adversário constrói a 3, temos uma forma de pressionar. Se o adversário constrói com 4, temos outra forma de pressionar. Mas claramente gostamos é de ter essas situações bem identificadas para não sermos apanhados de surpresa. Já agora, homem a homem ou zonal? Zonal. Nós É, gostamos da zonal. É uma das situações que eu acho que cada vez se está a evoluir muito para homem a homem. Eu acho que o futebol atual está a evoluir muito para o homem a homem, e por isso é que a parte atlética dos atletas cada vez vai ser mais importante, cada vez que há gente mais rápida, gente mais forte nos duelos para conseguirem ganhar esse homem a homem. Mas lá está, tu também depende daquilo que tu tens, não é? Se tu tens gente, eu gosto nós gostamos de estar organizados zonalmente e pressionar a zona, em determinadas zonas, mas tenho a consciência que há cada vez mais equipas a pressionar homem a homem. já agora, eu sei que, lá está, eu sei que isto depende sempre do adversário, mas do que vou reformular a pergunta, do que é que depende se a pressão é orientada para fora ou para dentro, ou para dentro? A, mi- a mim, a mim, ou a nós enquanto equipa técnica, o que nós procuramos é, por exemplo, se temos dois centrais a construir, qual deles terá mais dificuldade em construir, por Ok. exemplo. Se temos um central que em 10 bolas joga 9 no lateral e nunca consegue olhar para a linha de passe mais à frente, só consegue olhar para a linha de passe ao lado. Isso é outro fator que também, enquanto equipa técnica, nós procuramos. Já agora, mas está a falar de dificultar esse passo interior ou está a falar de que o central joga sempre para fora e aí sim você quer orientar a pressão para dentro? Exatamente. Se o central tem dificuldade em jogar dentro, nós procuramos esse central. Porque sabemos que a prioridade vai ser jogar fora e aí estamos prontos para pressionar. Para pressionar. Ok. Ok? Agora, é mais, na nossa opinião, é mais complicado quando a bola te entra por dentro e come linhas da tua equipa.
aí sim podes ficar numa situação mais desvantajosa, é o que eu acho. Mas se ganha, está logo orientado para a baliza. Partes, tem as duas partes, Por isso é que não há uma receita, é o que eu acho. Não há uma receita de, olha, vamos sempre fechar dentro e deixá-lo jogar por fora, ou vamos sempre jogar fora, vamos fechar fora e deixá-lo jogar por dentro. Então isso é que não há mesmo, não é? Ninguém pode deixar jogar por dentro. A ideia é essa, é fechar por dentro e deixar jogar por fora. E procurar, sobretudo, na construção, quais os elementos da equipa adversária possam ter mais dificuldade nessa construção. Já agora, Mister, é pressionar para recuperar a bola ou pressionar para obrigar o adversário a bater? Eu acho que é um bocadinho das duas coisas. Eu acho que quando tu pressionas, o ideal será recuperares a bola, e é o que tu dizes, o ideal seria recuperar a bola e recuperar a bola em corredor central para ir logo para a baliza. Mas quando te pressionas, se não consegues recuperar a bola, a tua intenção é pelo menos que o adversário não progrida. Eu acho que é um bocadinho das duas coisas. Não é só uma. Não é só uma. Ok, ok. Já agora, Mister, queria fazer um bocado questões mais relacionadas com treino. Do que é que depende o planeamento de uma semana de treino? Assim, o planeamento de uma semana de treino, primeiro depende do número de dias entre jogos. O número de dias que tens de um jogo para o outro. Que era para saber o espaço que tens para recuperar, o espaço que tens para treinar, para ter treinos aquisitivos, e para preparar a tua estratégia para o jogo. Acho que esse é o principal fator, na minha opinião. Acho que esse é o principal fator. Depois, claro que há outros fatores. Se ganhaste o jogo anterior, a tua confiança pode estar pode estar com mais ou menos confiança, mas aí já entra a parte mental. Mas na minha ótica, é o tempo que tu tens para o próximo jogo que te mais é o principal fator na organização do microciclo. O que é que se faz quando tem pouco tempo para treinar? Que coisas é que pode retirar desse tempo de descanso? Há formas de trabalhar no tempo de descanso? Sim, 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 há formas. Agora já existem formas de trabalhar claramente no tempo de descanso e tu vês que as grandes equipas jogam de 3 em 3 dias praticamente e têm que o fazer, não é? Têm que recuperar, mas ao mesmo tempo têm que preparar o próximo jogo. E por isso há claramente formas de o fazer. Há claramente, se calhar temos que fazer as coisas muito mais devagar, de uma forma muito mais analítica, para que tu consigas recuperar e estar na mesma pronto para jogar daqui a 2 ou 3 dias. Mister, já agora ainda relacionado com a semana de treinos. Se vamos imaginar que você faz microciclos normais, ok? Joga sempre domingo a domingo, por exemplo. Prefere dar o dia de folga no dia mais um ou no dia mais dois? Nós preferimos dar o dia de folga no dia mais 2. Mas já agora porquê? Assim, primeiro porque eu acho que para os atletas, têm mais tempo de folga. Logo aí, têm mais tempo livre para estar com as famílias. Para estar com as famílias e para fazer o que lhes apetece ou o que têm vontade. Isto assumindo que treina de manhã, certo? Exatamente. Se nós jogarmos no domingo, se treinarmos na segunda-feira de manhã, eles têm a segunda-feira à tarde, têm o resto da segunda-feira, têm a terça-feira toda para estar na quarta, através de volta ao trabalho. Se treinares na terça de manhã, se jogares, imagina que jogas no domingo à tarde ou no domingo à noite, que às vezes é o mais normal, nunca para jogar domingo de manhã é de vez em quando, por isso apenas terias praticamente a segunda-feira. Primeiro, em termos de tempo para eles, em termos de tempo livre para eles, acho que é melhor para os jogadores. E depois para nós, enquanto equipa técnica,
primeiro, logo a seguir ao jogo, podemos ver se há algum problema com eles em termos físicos, se houve algum toque ou alguma lesão que possa deixar dúvidas, são logo observados na manhã seguinte e já temos mais ideia do que pode ser. E depois outro ponto para nós é fundamental enquanto equipa técnica, que é a malta que não joga. A malta que não joga fica muito menos tempo sem fazer nada. Enquanto que se tu treinares na terça-feira, podes ter um sábado anterior ao jogo em que pouco fazes porque vais ter jogo no domingo. Quem não joga ou quem é pouco utilizado no domingo, nada fez. Na segunda vai de folga, nada fez novamente. São 3 dias praticamente sem atividade para quem jogou ou pouco jogou. Enquanto que se tu treinares no mais um, lá está, no sábado até não fizeste o treino de véspera de jogo, não fizeste muito, ok, que no domingo quem não utilizou continua sem fazer nada e quem foi pouco utilizado, mas na segunda-feira já está novamente a trabalhar. Não são 3 dias seguidos em que ficam sem estímulo. Já agora, Mister, você tem malta que fica na bancada, não é? Que não é convocada para o jogo. Tem jogadores que vão para o banco e não entram. E depois tem jogadores que eventualmente podem jogar 70, 80, que podem jogar 20 ou 10 minutos ou 5. Primeiro, tinha 2 perguntas em relação a isso já agora. A primeira é a malta da bancada, ou melhor, que fica na bancada, não pode ou deveria fazer um trabalho, por exemplo, também no domingo? Isto em termos físicos? Sim, normalmente isto, lá está, depende do contexto Claro. onde tu estás, não é? Se estás num clube em que te dá condições para que a malta que não foi convocada no domingo de manhã possa fazer alguma coisa, perfeito. Agora, infelizmente, há muitos contextos que não consegues fazer isso. Não. Ou porque não tens uma estrutura tão grande para fazer isso, ou por outro motivo qualquer, e tens de te adaptar a esse contexto onde estás inserido. Agora, claramente, se estiveres nesse contexto, o ideal seria essa malta fazer no domingo de manhã, não foi convocado, vai fazer um trabalhinho. E já agora na segunda-feira, isto falando naquele microciclo padrão que estávamos a falar, nessa segunda-feira, no dia a seguir de treino, a malta que fez menos minutos tem um treino diferente daquele que jogou maioritariamente o jogo? Sim, claro que sim. Quem faz sempre 60 minutos, pelo menos na nossa concepção, quem faz 60 minutos tem sempre um treino de recuperação. Quem fez menos de 60 minutos pode treinar tanto tanto ou ligeiramente menos um bocadinho do que aqueles que fizeram menos ou que não fizeram nada, nunca o fizeram. Já agora, esses que fazem um treino mais intenso, estamos a falar de um treino de força ou de um treino de resistência? Eu acho que tem que ser um treino o mais aproximado ao jogo possível, de estímulo de jogo. Mas estamos a falar de poucos jogadores, certo? Estamos a falar de cerca de quê? De 10? 10, Sim, 12? sim. Podes fazer. Normalmente podes fazer umas posses de bola, podes fazer um trabalho de finalização a seguir com alguma exigência e podes acabar com um jogo de 5 para 5, por exemplo, com variantes em que consegues nesse treino, acho que tens que conseguir incluir algo, quer a resistência, quer a tensão, força, como queiras chamar. Acho que as duas vertentes tens que as meter lá dentro para ser o mais próximo do jogo e para haver o tal equilíbrio de cargas entre esses que não participaram e os que participaram no jogo. Eu estou a perguntar isto porque a partir do momento em que temos poucos jogadores para fazer uma situação de jogo, ou seja, mais parecida com o jogo, fica mais complicado e geralmente vamos para os passos reduzidos e quando vamos para os passos reduzidos é geralmente um treino mais de força do que propriamente de resistência. Entras na tensão. Mas antes, no exercício de finalização, podes também fazer o trabalho de resistência, por exemplo. Ok. Posse de bola, lá está. Na posse de bola também vai entrar um bocadinho a tensão. Se for um espaço reduzido, se for um espaço maior, também podes entrar na resistência. Acho que tens que adaptar
nesse treino acho que é importante terem os vários estímulos e os estímulos parecidos com os jogos, que é para haver um equilíbrio de cargas. Mister, chegamos então aqui à parte em que eu lhe pergunto se você prefere uma coisa ou outra e você tem que me justificar tem que me responder sem justificar muito, ok? Vamos lá então. Linha defensiva de 4 ou 5 jogadores? 4. Laterais por dentro ou por fora? Por dentro. Avançado de área ou avançado móvel? Área. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. Pressão ao homem ou zonal em pontapé de baliza? Zonal. Especificando Yeoman ou Coxo? Diferentes. Não, acho que são jogadores para posições e funções diferentes. Por Mas isso, é aquele que mais gosta de ver jogar. pá, como eu disse, são diferentes, mas acho que o Yulman parece-me muito mais fundamental, mais preponderante do que o Ok. Cox. Vitinha ou João Neves? Difícil. Se fosse fácil, não tinha piada, não isso. Muito difícil, muito difícil. São os dois muito bons, mas mesmo assim eu se calhar escolhi o João Neves. Ok? Bruno Lage ou Rui Borges? Epá, isso sinceramente não vou responder. São Pronto. companheiros. Vamos então, vamos para os estrangeiros. Xabi Não quero. Alonso, Xabi Alonso ou Ancelotti? Muito difícil porque se marcam eras diferentes. Acho que um já ganhou tudo o que tinha para ganhar e o outro ainda está a começar e já ganhou muito, já ganhou no tempo que está no ativo, mas ainda não pode ser comparado com Ancelotti. Portanto, Ancelotti. Hansi Flick ou Luís Henrique? É a mesma história também, a mesma história um bocadinho. Luís Henrique também. Eu identifico muito com o Luís Henrique, mas também gosto de Hansi Flick. A verdade é que os dois têm ganho, pronto, têm passado, mas mesmo assim talvez Luís Henrique, porque me identifico bastante com o Luís Henrique. Ok, Mister. Para terminar mesmo, a pergunta que faço a todos os convidados, qual é, de uma forma geral, a sua visão do jogo? Sim, a minha visão do jogo, eu pelo menos enquanto treinador gosto que a minha equipa controle todos os momentos ou saiba o que está a fazer em cada momento de jogo, seja na organização defensiva, seja na defensiva, seja nas transições, seja nas bolas paradas. Gosto que a minha equipa tenha esses momentos todos controlados e saiba o que está a fazer em cada momento. E com bola, claro que gosto de ter qualidade. Acho que todos os treinadores gostam de ter qualidade com bola. É a minha opinião. Todos gostam de se associar bem, de não perder a bola fácil, mas também muitas vezes se o adversário nos der espaço para chegar de uma forma limpa, de uma forma clara à frente, não temos que dar 40 toques para chegar à baliza do adversário. Acho que tem que ser aquilo que o momento, que o jogo nos pede. O que é que o momento nos pede? Gostamos de nos associar, gostamos de ter a bola, mas pudermos jogar para a frente de forma segura, de forma limpa, de forma a dar continuidade à nossa evolução e à nossa progressão no terreno do jogo, temos que o fazer, temos que aproveitar essas oportunidades que temos, porque cada vez são menos, porque os adversários cada vez são mais organizados. Mister, muito obrigado mais uma vez. Obrigado foi um prazer, Rafael, foi um prazer. Obrigado por este bocadinho. Publicidade final, novamente ao livro Sucesso em Sucesso, já sabem, o link está aí na descrição. Para além disso, podem comprar também nesse link o livro Roger Ball, o Benfica de Schmidt, e vocês vão perguntar, Rafael, mas Roger Schmidt, viste como é que ele saiu do Benfica, saiu a mal, se calhar não foi o melhor treinador que passou pelo Benfica. Eu dou o argumento de quem foi o único treinador que foi campeão pelo Benfica nos últimos 6 anos. Pronto.
Não quer dizer que ele seja perfeito, mas alguma coisa de bom ele terá certamente feito, e é isso que eu discuto também no livro. O que de bom e de mau ele fez na época em que o Benfica foi campeão. Obrigado a todos, já sabem, tenho lá Roger Ball, mas também não se esqueçam, sucesso em sucesso. Obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado da conversa. Forte abraço a todos.